começando aqui a live aqui de hoje, né? E vai ser muito importante que a gente, a partir de agora, comece a interagir dessa forma. Estamos de volta para nós darmos início a esse momento importante. Nós estamos mudando os nossos hábitos a partir de agora, né? Estamos entrando numa nova fase. Nós, como temos dito, nós não sabemos quanto tempo vamos precisar passar por isto, mas esse é o momento em que nós temos que estar preparados como igreja para que a gente possa realmente passar por esse tempo de forma tranquila, sossegada, não é? Eu quero convidar você, nesse momento de início de live, para a gente orar e a gente agradecer a Deus por este dia, né, e pedir a Deus a sua proteção, o seu sangue, clamando a Deus pela sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a vida da sua igreja, e que esses dias sejam dias realmente que a gente possa buscar entender a razão, os motivos pelos quais Deus está nos levando a esse tempo dessa maneira, não é? Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e pedindo a sua proteção e sua graça. Pai, nós te damos graça nesta noite, estamos aqui iniciando esse processo, é algo novo para nós, não apenas para mim, mas para todos os nossos irmãos. Precisamos da tua graça nesse tempo, precisamos aprender com o Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e nós pedimos a tua direção, a tua graça, que esse tempo, da forma que está sendo, seja também um tempo bom, um tempo agradável, um tempo de estudar a tua palavra, um tempo de estarmos juntos através das mídias sociais, através daquilo que o Senhor já disponibilizou à tua igreja como ferramenta. Nos ajuda, nos dá graça, para que possamos enfrentar esse tempo da melhor maneira possível, e que esse seja um tempo curto, e que em breve possamos estar juntos para podermos estar com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma série de devocionais que a gente quer trazer com vocês aqui. Não são devocionais muito compridos, são pequenos devocionais que a gente vai ter ao longo desses dias e a gente vai compartilhar. Eu gostaria de que isso fosse algo bem prático, né? Inclusive interativo, porque mesmo você estando aí do outro lado, você pode interagir, pode responder, pode estar conosco aqui fazendo essa interação, ok? Nesta noite nós vamos trabalhar um pouquinho acerca da meditação da Palavra de Deus. Estava pensando de ontem para hoje como começar compartilhando com os irmãos e o que começar compartilhando. E o que Deus me colocou no meu coração é o fato de compartilhar acerca da meditação da Palavra. Porque mais do que nunca nós vamos precisar estar buscando meditar na Palavra de Deus nesse tempo, né? Porque a gente sabe que dos canais pelos quais flui as bênçãos do Senhor até nós, a meditação da Palavra de Deus é talvez, nos dias de hoje, o canal mais negligenciado pelos cristãos. Quem sabe por isso mesmo Deus nos está chamando a nossa atenção para que a gente possa ter um tempo recolhido, ter um tempo a sós com Ele, para meditar na sua palavra, para voltar às disciplinas comuns espirituais que nós muitas vezes temos negligenciado enquanto igreja de Jesus. Então eu quero nesta noite compartilhar um pouquinho acerca da meditação. O que é meditação? Como a gente pode meditar? Coisas muito práticas eu quero compartilhar com você. Quero começar compartilhando com você um texto que está no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8, né? E diz, aí a palavra de Deus, você pode até me acompanhar aqui na tela também, mas eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia
a pegar um caneta ou lápis e um papel, um caderninho, porque a gente vai escrever, nesses poucos minutos que vamos estar juntos, você vai escrever e você vai ter tarefas para amanhã, você vai ter tarefas para os próximos dias e a gente vai então poder construir essa coisa aqui junto, tá bom? Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que palavra maravilhosa, não é? Esse texto de Josué, no versículo 8 do capítulo 1, ele descreve talvez duas das mais extraordinárias promessas de Deus para a nossa vida, não é? Com relação à meditação. Eu não sei se você pode perceber quais são essas duas promessas. Vou te dar um tempinho para você ler de novo o texto. Será que você consegue identificar quais são as duas promessas de Deus nesse texto de Josué capítulo 1, versículo 8? Leia aí novamente. Pense aí com seus botões. Converse aí com o seu colega, com o seu amigo, com o seu parente, sua esposa, com o seu filho que está aí do seu lado. Quais são as duas principais promessas que nós temos nesse texto? Então, você já descobriu quais são as duas promessas, duas preciosas, extraordinárias promessas de Deus nesse texto? Então eu quero compartilhar com você. Veja bem, duas promessas. Primeira, a Bíblia diz que quando nós meditamos na sua palavra, o que Josué está dizendo aí? Que então, ele diz, farás prosperar o teu caminho. Essa é a primeira promessa de Deus aí no texto de Josué, não é? E a segunda, você encontrou? Vamos lá? Quero mostrar para você. Então serás bem-sucedido. São duas maravilhosas, extraordinárias promessas que nós temos nesse versículo. Farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Vamos voltar então ao texto lá de Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, meditando no livro das promessas do Senhor, na palavra de Deus, nós vamos ter como resultado duas promessas. Primeiro, então farás prosperar o teu caminho. Essa é a primeira promessa de Deus aí em Josué capítulo 1, versículo 8. E a segunda, e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser uma pessoa próspera? Nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a estar meditando nesta palavra dia e noite. Mas, provavelmente, nós temos nos afastado. Esse é um tempo de tanta correria que nós vivíamos e tudo, e isso fazia com que nós nos afastássemos de meditar nas promessas da palavra de Deus e, consequentemente, não colhíamos as promessas dessa meditação, não é? Então, eu quero perguntar de você, quais são os benefícios de meditar e praticar na palavra de Deus? Vamos ver alguns textos da palavra de Deus, o que eles falam a nós? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos lá, vamos ver se você descobre aí quais são os benefícios de meditar e praticar a palavra de Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 1, versículos 2 e 3. Encontrou o benefício? Será que você pode compartilhar aí conosco quais são os benefícios que está aí nesses dois versículos? Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Parecido com Josué. Medita de dia e de noite. E o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, prosperará. Encontrou então qual é a resposta? Quais os benefícios de meditar e praticar a palavra de Deus, segundo esse texto de Salmo, capítulo 1, versículo 2 e 3? Eu vou responder para você. Primeiro, dá frutos. Segundo, as folhas não caem, eles são sempre viçosos, né? E a palavra de Deus diz ainda que tudo quanto faz prospera. Tudo quanto ele faz será bem sucedido, como diz a outra versão, não é? Então, olha quantos benefícios nós temos de meditar na palavra de Deus. E quanto nós perdemos quando nós não temos a prática de meditar na palavra de Deus, não é? Vou te dar outro texto, então abra sua Bíblia agora aí, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Opa! Veja só, veja o que acontece com esse homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, que medita nessa palavra, que busca estar perto do Senhor. Qual é o benefício que a gente tem? A sua casa não desaba, a sua casa não se destrói, a sua casa permanece inabalada, porque ele está meditando na palavra do Senhor, dia e noite. Vou te dar outro texto, vamos lá. Leia agora João, capítulo 14, versículo 21. João 14, versículo 21. Qual é o outro benefício de meditar e praticar a palavra de Deus? Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem os meus mandamentos e os guarda. Ora, o que ele está fazendo? Ele está meditando, ele está buscando na palavra de Deus. Logo, quais são os benefícios dele? Será amado pelo Pai. Que maravilha! Você deseja ser amado pelo Senhor? Você deseja ser amado por Deus? Mais do que isso, o Filho também nos amará. Você será amado pelo Pai, será amado pelo Filho. E ainda mais do que isso, diz a palavra de Deus, o Filho se manifestará a ele. Queridos, só existe uma maneira de nós recebermos a revelação pessoal de Jesus. É quando nós estamos buscando e meditando na palavra de Deus. Esse é um dos grandes benefícios de meditar na palavra de Deus. O próprio Filho de Deus se manifesta a nós. Então, melhor do que qualquer outra coisa é que nós estejamos meditando na sua palavra, que nós estejamos buscando ardentemente pela sua palavra, não é? O Pai nos amará, o Filho nos amará, e nós teremos a revelação do Filho de Deus na nossa vida. Vou te dar ainda mais um texto para a gente compartilhar. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 15. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vamos ver. O que você descobre aqui? Qual é o benefício de meditar e praticar na palavra de Deus? Segundo esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Encontrou? Sabe a resposta? Está aí bem no seu próprio texto. Eu vou compartilhar com você. Para que você cresça,
né? Não apenas que você cresça, mas que você compartilhe do seu crescimento com as pessoas que estão próximas a você, para que você possa ajudar outros também a crescer na palavra de Deus. Amém? Então esses são alguns dos benefícios de meditar e praticar a palavra de Deus. Obviamente, existem muitos outros textos, muitos outros versículos que a gente pode encontrar muito mais benefícios acerca de meditar e praticar a palavra de Deus. Mas eu gostaria de ficar apenas com esses 4 versículos. E aí, eu quero passar agora para uma parte prática. Vamos praticar? Como é que a gente pode, então, meditar na palavra de Deus? Como é que a gente pode praticar isso? Bom, eu vou sugerir que você abra a sua Bíblia agora em João, capítulo 15 e versículo 5. Nós vamos meditar nessa palavra. E eu quero te ensinar a como meditar na palavra de Deus. De maneira bem prática, bem simples, tá? João, capítulo 15 e versículo 5. Encontrou? Eu quero compartilhar com você. João, capítulo 15, versículo 5. Vou colocar aqui na tela também. Se você quiser, você pode nos acompanhar pela tela. E diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Maravilha, maravilha. Vamos lá? Então, digamos que agora você amanheceu, você está lá na sua oração, no seu tempo devocional, e você está buscando a Deus, então agora você está lendo essa palavra e você se deparou com este versículo. Você está meditando neste versículo. Quais são as coisas que você deve fazer para você tirar o máximo proveito deste versículo? Anote aí. Primeira coisa, quais as palavras que lhe parecem mais importantes neste versículo? Então, essa é uma coisa que a gente tem que fazer toda vez que a gente vai meditar na palavra de Deus. Quais são as palavras mais importantes? Anotou? Escreva aí. Quais são as palavras mais importantes? Então, você grifou aí as palavras mais importantes? Espera aí, vou te dar a segunda dica agora. Anote aí. Você vai olhar para esse versículo com a seguinte questão: existe promessas contidas neste versículo? Existe alguma promessa de Deus para você, para sua família, para a nação? Enfim, existe alguma promessa neste versículo? Se existir, escreva essa promessa. Qual é essa promessa? Existe? Primeira coisa, você vai fazer o quê? Você vai anotar, você vai grifar, você vai selecionar as palavras que você julga ser as palavras mais importantes, que mais chamaram a atenção. Segundo, existe alguma promessa neste versículo? Se existe, qual é ela? Ou quais são elas? Você vai escrever, ok? Vamos lá, meditando em João capítulo 15, versículo 5. Terceira coisa, esta promessa tem alguma condição? Ou seja, para que esta promessa se cumpra na minha vida, ou na vida da nação, da cidade, da família, tem alguma condição? Eu preciso fazer alguma coisa para que esta promessa se cumpra na minha vida? Então, se tem, você precisa identificar qual é essa condição. Ok? Maravilha. E por último, você então se perguntaria: por que eu preciso viver os conselhos destes versículos em minha vida? Com essas 4 questões, com essas 4 coisinhas, você pode então fazer uma meditação simples, mas uma meditação que se torna prática para a tua vida. Então vamos olhar agora para o texto que eu compartilhei com você, de João capítulo 15, versículo 5. Vamos lá? Como é que diz o texto? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Maravilha. Então, lembra qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É grifar, é anotar as palavras que mais me chamaram a atenção. Então eu estou grifando aqui videira, uma palavra que me chama a atenção nesse texto, não é? Isso é muito particular.
Né? Você pode ter notado outras palavras. Outra palavra que me chama a atenção, varas, você viu, eu anotei ali, circulei a palavra varas, e eu ainda tenho mais outra palavra que me chama a atenção nesse versículo, que é a palavra frutos. Então, essas três palavras me chamaram a atenção: videira, varas e fruto. Maravilha. Eu então sublinhei, ou eu circulei, eu simplesmente destaquei essas palavras, que é importante para o meu estudo, para o meu devocional, para a minha meditação. Ok? Maravilha. Qual é a segunda coisa que eu disse que nós precisamos fazer? Saber se há alguma promessa neste texto. Então vamos lá. Existe alguma promessa contida nesse versículo? Eu vou ler para você. Eu sou a videira, Jesus está falando. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Oh, então aqui temos uma promessa. Eu encontrei a promessa e eu então coloquei aí circundei essa promessa com esse quadrinho. Então, qual é a promessa? Esse dá muito fruto. Maravilha! Então, a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor Jesus está nos dizendo que nós temos uma promessa de dar muito fruto. Beleza! Agora, veja, essa é a segunda questão. Qual é a terceira? Existe a promessa, mas existe alguma condição para que essa promessa se cumpra? Ah, eu acho que existe. O que é que ele diz aqui? Eu vou circular para você agora aqui quais são as condições. Ó. Quem está em mim e eu nele. Maravilha. Então eu tenho aqui agora não apenas a promessa, é preciso que eu esteja em Cristo, que é a videira. Ele diz, né? Eu sou a videira, né? E nós somos as varas. E quem está em mim e eu nele, opa, legal. Então eu preciso estar em Jesus. E Jesus precisa estar em mim. Então a pergunta que eu tenho que fazer aqui, por exemplo, quando eu estou meditando é: eu estou em Cristo? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, lembra? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então eu posso meditar: eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Maravilha, sim. Então eu estou em Cristo. Eu tenho uma promessa, porque a palavra de Deus disse, ele está à porta e bate, e quando alguém ouve a sua voz e abre a porta, ele entra e ceia conosco, e nós ceiamos com ele. Então, Jesus está em nós, e nós estamos nele. Então, significa dizer que a gente tem a promessa de dar muito fruto. Ok? Maravilha? Você entendeu isso? Então, a última coisa seria agora de a gente saber, ou responder para nós mesmos, por que nós precisamos viver os conselhos desse versículo. Né? O que eu preciso viver? Eu preciso dar fruto. Mas para eu dar fruto, eu preciso estar em Cristo. Então, essa é uma coisa que eu preciso estar me avaliando todo o tempo. Eu estou dando fruto? Eu estou em Cristo? Se eu não estou dando fruto, será que eu realmente estou em Cristo, vivendo em Cristo, Cristo vivendo em mim? Maravilha. Então, queridos, é assim que a gente faz uma meditação. Veja, coisa simples. Circule lá as palavras principais, que você acha que são as palavras principais. Depois veja se há alguma promessa. Depois veja se essa promessa tem alguma condição para que ela se cumpra na nossa vida. E depois você precisa responder para si mesmo por que você precisa viver os conselhos que este versículo está lhe dizendo para viver. Maravilha? Beleza. Então veja como é simples. É isso que eu quero te ensinar, porque daqui por diante, nós não sabemos quanto tempo você vai ficar em casa, e você vai poder pegar a sua Bíblia, você vai abrir sua Bíblia e pedir direção de Deus, e ler um texto dessa palavra, e buscar meditar nessa palavra, como nós temos feito aqui, tá bom? Então eu quero deixar para você agora uma tarefa de casa. Amanhã a gente vai saber se você fez essa tarefa, tá ok? Então qual é a tarefa de casa, pastor? Você vai fazer uma pequena meditação no texto de João, capítulo 16, versículo 33, ok? João, capítulo 16, versículo 33. E também você vai fazer uma pequena meditação em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Nesses dois versículos pequeninos. Você vai de hoje para amanhã fazer uma pequena meditação, e você vai então pegar cada um desses itens e responder. O que
que você vai fazer? O que nós já fizemos aqui. Palavras que mais me parecem importantes, então você vai verificar quais são as palavras mais importantes nesses dois textos, as promessas e as condições para ter essas promessas, né? Então quais são as promessas, se existem promessas e quais são as condições para nós termos essas promessas, e também os conselhos deste versículo para a minha vida pessoal, né? Para a minha vida prática daqui para frente. Maravilha? Okay. Eu também quero não apenas deixar essa tarefa, mas eu quero também te fazer um desafio. Um desafio. Esse é tempo da gente se dedicar ao Senhor. Então eu quero te fazer um desafio. Qual é o desafio? Aprender os nomes do Novo Testamento, os nomes dos livros do Novo Testamento. Então todos eles, são 27 livros, não é? E eu gostaria que você, a partir de hoje até amanhã, você fosse buscando aprender, pegasse sua Bíblia lá e visse qual é a sequência dos livros do Novo Testamento, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João, não é? Atos, e aí você vai decorando cada um desses. É muito importante para a vida do cristão saber, né, esses endereços, essas referências, para que a gente cresça e quando a gente vai fazer algum estudo, alguma devocional, a gente possa ter a habilidade de encontrar na palavra de Deus os endereços que nos estão sendo informados. Ok, queridos? Então essa é a nossa tarefa. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus por esse encontro com você. Não quero me alongar mais do que isso, né? Quero pedir também perdão. Nós estamos nos ajustando ainda para fazer esse tipo de coisa. Estamos improvisando aqui um estúdio, né? E levando a você, tentando levar para você da melhor maneira possível, através das nossas lives. E quero pedir um pouquinho da sua paciência com relação a isso aí, ok, queridos? Mas eu quero orar por você agora também. Se você está aí com a sua família, se você está na sua casa, está com alguém, pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua esposa, do seu filho, de alguém que está com você aí. Quero orar por você, pedindo de Deus a bênção do Senhor para esse tempo, dizendo que fique tranquilo, tudo está no controle do Senhor, Ele não perdeu o controle. Nós sabemos que muito em breve estaremos juntos novamente, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e que possamos passar por esse tempo bem rapidamente e sairmos desse tempo mais vencedores e mais fortalecidos ainda, ok? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos Te agradecer nesse tempo, por esta palavra, por sabermos, Senhor, que é a meditação na Tua palavra que nos edifica, que nos fortalece, que nos faz ser prósperos e que nos faz ser bem-sucedidos. Em nome de Jesus, nós agora queremos pedir uma bênção na vida dos meus irmãos, esses que estão aí do outro lado, assistindo este canal agora, que o Senhor os abençoe e os guarde, que a Tua provisão e proteção esteja com eles nesse tempo, Senhor, dando a eles a paciência, a cautela, a sabedoria que esse tempo exige. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém.